Vamos iniciar então. Então hoje o tema é quem é visto é lembrado. É um tema voltado para liderança e marketing, ok? Então são técnicas utilizadas para você se tornar um líder melhor e também técnicas de marketing digital, tá? Então é muito importante a gente analisar que nós vivemos um mundo hoje que é muito inteirado com o universo digital. Então essas técnicas ajudam muito a gente a lograr êxito. Tá? Algumas vezes uma postagem a mais que você faz, um videozinho a mais que você faz, explicando sobre o seu produto, fazendo pequenas promoções, você vai lograr muito mais êxito. Então estamos aqui, a nossa agenda. A primeira agenda foi dia 5/5, nós falamos sobre a importância de transformar sonho em realidade. O segundo encontro nosso, a segunda palestra, dia 12/5, nós falamos sobre quem acredita e planeja, alcança a importância do planejamento. E hoje nós vamos falar sobre essa técnica de liderança e marketing. Quem é visto é lembrado. Ok, então vamos lá. Mobilidade. Atualmente vivemos em um mundo globalizado. Tal realidade tem interferido diretamente em nossas vidas, mesmo que não percebamos. Diversas mudanças acontecem. Sem dúvida, as tecnologias com as quais contamos hoje geram muitos benefícios para o cotidiano das pessoas, uma vez que a sociedade atual tem acesso a uma série de produtos e serviços que facilitam sua vida. Além disso, a todo instante novos produtos são criados para satisfazer as necessidades que vão surgindo. Diante do conforto e facilidades que desfrutamos, que são provocados pela globalização, fica claro que esse processo é irreversível, uma vez que o homem não vai regredir. Portanto, é fundamental evoluir, procurar desenvolver conhecimento digital e interagir no mundo virtual. Então é muito importante a gente compreender que esse universo digital é uma realidade. E uma vez que a gente detém o conhecimento na arte de divulgar os nossos produtos e serviços nessas redes de relacionamento, nós vamos lograr muito mais êxito. Porque tem essa constância, essa crescente busca pelo conhecimento. E ele é feito de forma direta e também indireta. Tem muita gente que te segue para ver o que você oferta em relação ao seu produto. E tem muita gente que te segue simplesmente como curioso para saber da sua vida, né? É aquele meme, lembra? Seu cachorro morde? Não, mas ele é fofoqueiro. E isso acontece como todo. O ser humano é um ser social. Ele tem necessidade de interação. Tem muita gente que te segue para saber sobre o seu produto, mas tem muita gente que segue para ver como que é a sua vida, ok? Não há nada de mal nisso, não há nada de errado nisso. O ser humano também é um ser que ele é teatral. Nós temos vários personagens, ok? Quando eu chego para palestrar aqui, eu estou atuando. Quando eu estou em casa, não é o Elon que está palestrando, é o Elon esposo, certo? Quando eu estou na minha igreja, é o Elon líder, o pastor. Agora já pensou se eu chego em casa? Ô, minha esposa, fica à vontade, hoje o Senhor vai falar convosco. A minha esposa vai falar, o meu esposo está com problema. É ou não é? Então a gente tem que saber interpretar qual que é o nosso papel e qual o nosso papel em relação ao meio que estamos inseridos. Aqui estamos falando sobre a importância
importância da liderança e do marketing digital dentro da realidade que nós estamos inseridos, que é a realidade dessa questão financeira, dessa questão do investimento, dessa questão que nós estamos procurando um espaço dentro desse business, dentro desse negócio. E quais são as nossas atitudes para a gente conseguir sucesso? Então, para isso, nós vamos ver características para a gente conseguir ser um líder melhor e também adquirir mais sucesso no mundo aí dos infoprodutos. Então, infoprodutos. Segundo a estatística realizada no setor de infoprodutos, 50 milhões de pessoas consomem produtos variados por meio da internet. Olha só, gente, 50 milhões de pessoas, é muita gente. Quer seja por sites ou por redes sociais. Em algumas redes sociais, como Facebook, Instagram, por exemplo, é possível divulgar produtos e serviços com muito resultado, pois você pode atingir centenas, milhares e até milhões de pessoas. Quer entrar nesse jogo? Então anote aí 10 dicas para vender mais nas redes sociais. Aqui tem agora o passo a passo para você conseguir vender mais nas redes sociais. A arte da venda. Primeiro passo: descubra o seu público e o que interessa a ele. Eu vou repetir isso porque isso aqui é fator sine qua non. Essa primeira regra aqui ela é muito importante. Descubra o seu público e o que interessa a ele. É muito importante saber a idade média, o sexo, preferência, região em que vive e comportamento dos seus clientes. Gente, isso é muito importante, porque cada cliente ele tem uma realidade diferente do outro. Vou citar um exemplo aqui. Marcelo atua na área imobiliária. Não são todos clientes que são da classe A, ok? Os clientes da classe A, ele consegue ver através das redes sociais que ele é da classe A. Através de quê? O tipo de festa que ele frequenta, o tipo de carro que ele tem, onde ele mora, ok? O tipo de realidade que ele convive. Tem público que é da classe B. Ele vai, através das redes sociais, ver quem é o público da classe B. E quem é da C e assim por diante. Então é muito importante a gente saber qual que é o perfil do nosso cliente, qual a realidade dele. Senão, o que acontece? O Marcelo corre o risco de oferecer uma casa de 35 milhões e ficar no grilinho, né? No cri-cri-cri e ninguém comprar. Porque não são todos que têm aquela realidade. Então isso é muito importante, você identificar o seu tipo de cliente, o seu público-alvo. O segundo, defina a sua meta. Quer divulgar um novo serviço? Aumentar as vendas? Então, olha só, é importante você determinar a linha, promover combos e promoções. Defina a meta. Isso aqui a gente aprende com a McDonald's. Lembra disso? Eles têm vários combos. E aí o que acontece? A pessoa ganha se ela comprar o combo. Mas no combo, ela compra o quê? O sanduíche, ela compra ali o refrigerante, a batatinha, mas ela ganha desconto. E o cliente, ele também ganha por saber que no combo, ele vai comprar mais por um pouco menos. Ok? Então é muito importante você saber lidar com essas diferenças. Elon, esses dias eu fui numa loja comprar produtos que eu mexo com unha de gel. Aí eu achei muito interessante. Eles fizeram assim, 15 dias de compra e volta. É um outro nome, mas eu não sei falar. Eu esqueci. Você comprava, aí vamos supor, qualquer valor que você comprava, você tinha 10% para você ter de crédito na loja para você comprar. Eu achei muito interessante. Muito legal. Olha só que exemplo bacana de combo. Está vendo? Isso funciona muito, né? Por exemplo, eu comprei lá, que deu, eu ia comprar 3 canetinhas de
para hidratação de cutícula ia ficar em R$10. Aí o que eu comprei, eu tive R$12 de volta. Aí eu aproveitei e já levei minhas canetinhas. Olha só, um excelente exemplo. Isso aí que é isso. As Big Techs, que são as empresas financeiras de tecnologia, elas utilizam isso como padrão. Achei muito Olha, legal. que legal, Andréia. Excelente, excelente. Gente, muito boa essa... Professor, eu queria falar do situação. primeiro, Sim. só para ilustrar, Sim. porque muitas vezes a gente Bom. acha que o público da gente, a gente traça o perfil, né? Que a gente imagina que é o público da gente. Sim. E aí, muitas vezes a gente vai pesquisar e é completamente diferente. Sim. Igual eu faço produtos para maternidade. Então, a gente acha que eu pensei a princípio que seriam grávidas que iriam comprar o meu produto. Olha. E eu não vendo para grávidas. Olha, que interessante. Sabe, eu não vendo. Grávida não compra o meu produto. Olha. Quem compra o meu produto são pessoas que vão dar de presente para as Olha, grávidas. que interessante. E normalmente são avós, tias, Olha. Madrinha. sabe, madrinhas, e não é Marido. grávida. Olha, que interessante. Eu não vendo para grávida. Que interessante. Olha só, gente, um exemplo muito Sabe? bacana Porque às de vezes você a gente identificar o acha seu que público-alvo. o público da gente igual tá vendendo achando que o rico que vai comprar aquela peça, às vezes não é. Não é. Não é. É aquele que esforça, tá juntando dinheiro para comprar aquilo. Comprar aquilo. Olha que sensacional, gente. Sabe? Então, na hora Top. que a gente for montar esse perfil, não é o Isso. que a gente pensa. É. Às vezes a gente tem que analisar. Analisar o todo, onde que está o seu público-alvo. É. Gente, sensacional. Muito obrigado por essa Uma essa coisa- contribuição aí. Então, vamos lá. O terceiro ponto aqui, ó, na arte da venda, né? A terceira técnica. Uma boa fonte de inspiração para a sua empresa de temas, linguagem e horário de postagem. É muito importante isso aqui, ó. Existe um time. A minha esposa sempre fala nisso. Quando a gente faz um evento, ela fala, amor, cuidado com o time. O que ela quer dizer? Fiz o evento, eu tenho que postar. Porque se passar daquele time, as pessoas perdem o interesse. Exemplo, a Bruna veio e palestrou. Se ela não postar rápido e não marcar as pessoas que estavam ali, ela perde esse time. Quando a Bruna postar, não vai ter aquele mesmo interesse. Então é muito importante você observar isso, o tema, a linguagem, o horário da postagem, quando postar. Pode ser as páginas de concorrentes que estejam alcançando sucesso nas redes sociais. Isso aqui, ó, é muito importante, porque a gente tem um parâmetro. Algumas vezes, na pesquisa, na rede social de um concorrente seu, você também aprende com o outro. Ok? Nós estamos aprendendo o tempo todo. Algumas vezes ele tá conseguindo mais sucesso em uma área e só de você pesquisar um pouquinho na rede social dele, você também aprende. Você também aprende. A gente está aprendendo o tempo todo. Então é muito importante a gente não enxergar o outro como adversário nosso. Concorrente é uma coisa, inimigo é outro. Ele não é o seu inimigo, ele é o seu concorrente. Mas também pode ser o seu professor. Se você souber administrar essa sua emoção, a gente vai estudar isso a respeito da inteligência emocional. Se você souber filtrar esse sentimento, você vai transformar essas informações em um aprendizado muito grande. E você vai aprender com ele. E isso é sensacional. Para mim, isso aí é uma impressão digital vamos dizer assim, de uma maturidade financeira e uma maturidade empresarial muito grande. Quando você aprende com o seu concorrente. Tá? Isso é sensacional. Então, marcas e outros produtos e serviços, mas que também falem com o seu público. Então, essa importância de você estar sempre aprendendo e estar mensurando as suas atuações na rede social. Quarto princípio aqui, quarto ponto nessa arte da venda, é você montar um planejamento real. Vocês lembram disso? Nós estudamos
sobre o planejamento, a arte do sucesso. E o planejamento realmente é a arte do sucesso. E aqui no marketing digital, esse planejamento real aqui, ele vai gerar sucesso a você, ó. Comece fazendo um cronograma semanal. Presta atenção, vira isso aqui, tem que virar assim, ó, uma agenda para você, ó. Comece fazendo um cronograma semanal com um post diário. Então todo dia, pelo menos um postzinho. Por exemplo, ok? Você pode transformar isso aqui num cronograma, mas um exemplo para te ajudar nesse cronograma. Na segunda-feira, você poderá focar no produto. Então você vai postar sobre o seu produto, ou no caso, se você oferece serviço, você vai postar sobre o seu serviço. Na terça-feira, por exemplo, você vai falar sobre comportamento. Então você faz um videozinho falando de como você faz aquele produto ou como você faz aquele serviço. Porque a gente sabe que o ser humano é um ser sociável. Então quando você posta a respeito do seu comportamento, você está buscando para você mesmo um público cada vez maior. Tá? E o outro ponto, exemplo, na quarta-feira, você vai contar uma curiosidade na produção. Exemplo, gente, ó, para eu produzir esse produto, eu utilizo aqui essa quantidade aqui de insumos, e você fala a respeito de como você produz aquilo, porque o ser humano, ele tem um princípio da história, todo mundo gosta de uma história. E quando você fala a respeito de como você faz e como você executa o seu produto ou o seu serviço, as pessoas querem ouvir a respeito daquilo. Quando eu falo, como eu iniciei os meus estudos de bateria e tal, eu estudei e tal, a partitura, eu estudei com um professor americano, as pessoas querem ouvir a minha história. Então as pessoas têm essa necessidade de ouvir a história um do outro, porque o ser humano ele está inserido numa sociedade, num contexto social e também histórico, e isso é muito importante. Na quinta-feira, você pode trazer uma dica de uso. As pessoas da moda, por exemplo, gente, está muito em alta usar isso aqui, no frio, a bota, um sobretudo. Então, você pode usar, enfim, inúmeras dicas ali em relação ao uso. Tudo destinado ao seu produto ou ao seu serviço oferecido. Sempre fazendo um marketing ali de forma direta ou indireta do seu business, do seu negócio. Tá? Não foge muito a respeito disso não, ok? Depois, faça o planejamento mensal. Não se esqueça que vivemos num momento cada vez mais digital. Agora atenção aqui, onde os vídeos são mais divulgados do que os textos escritos de forma convencional. Gente, quando eu escrevo algo, eu tenho, exemplo, 100 likes. Mas quando eu coloco um vídeo, tipo assim, 500 likes. A diferença é muito grande. As pessoas estão cada vez mais interessadas e voltadas para vídeo. Elas querem ver uma história, elas querem ver algo a respeito da sua vida. E você pode alternar também um pouco a respeito da sua vida. Você fazendo uma atividade física, uma caminhada, você curtindo um fim de semana com a sua família, você interagindo com os seus, porque o ser humano tem a necessidade de socialização. E isso também traz um público-alvo, ok? O quinto passo, tenha ritmo e periodicidade. Ou seja, é muito importante ter constância. A palavra é essa, constância, tá? Postar sempre. Mostre que a sua empresa se preocupa com a página, melhore as mensagens. E com o tempo, vá aumentando as postagens. Use e abuse de seu celular. Gente, a cada celular aqui é uma extensão da sua empresa. Se você entender que o seu celular é extensão da sua empresa, você vai vender não apenas a nível de bairro ou de cidade, você vai vender a nível de mundo. Ok? E aí é muito difícil.
E é uma dica que nós passamos e a CEADEC vai oferecer para vocês um curso específico de vídeo. Eu acho muito válido. Muito válido, muito válido. Eu acho muito Sensacional. Até eu vou fazer. Vamos lá, vamos para o próximo. É muito difícil aparecer. O 6º passo é crie conexão, relacionamento com seu público. As redes sociais são ambiente de conversa, então não adianta falar sozinho. Gente, atenção nisso aqui. Responda aos questionamentos dos usuários. Crie ações para trazer mais público para a página. Compartilhe a história positiva de algum cliente com a sua marca. Atenção, gente. As pessoas que estão vendo a sua empresa não é seu inimigo. Ok? Entenda isso. Porque eu vejo muito guerrinhas. Quem que já viu isso? A pessoa posta no serviço dela ali um trabalho que ela faz e sempre tem um invejoso. Gente, não dá like pro invejoso. Como assim? Não dá moral para ele, não. Se ele criticou, nem responda. Agora, se a pessoa está perguntando a respeito de como achar o seu produto, responda ela. Nem que você busque ela lá, manda um direct para ela, fala, ó, você me encontra nesse endereço, está tanto esse produto, eu te faço um desconto. Sabe como é que é? Interaja. Porque aquela pessoa que comprar de você, ela vai divulgar no mínimo para as pessoas que estão inseridos dentro da realidade dela que ela comprou um produto bom na sua mão. Então vai vir muitos clientes a seu respeito. E não use a internet para bate-boca. Se a pessoa não gostou, respeita aí a opinião dela. A gente vive num país democrático de direito, onde todos podem opinar. Mas não deixe que as suas emoções venham boicotar o seu produto. Isso é muito importante. Há pouco tempo atrás nós vimos o Will Smith perdendo aí inúmeras oportunidades ao deferir um tapa no Chris, porque o Chris falou da esposa dele que estava com o cabelo raspado. Se ele tivesse pegado o microfone e dito assim, ó, filtrado as emoções e disse, me desculpa, Chris, mas a minha esposa, ela está enferma. E você aqui, você denigriu a imagem dela. Entende? Então eu gostaria aqui de manifestar aqui o meu desapontamento e do quanto que eu estou triste com essa situação. Teria revertido. Ao invés daquilo servir como uma ponte para a destruição da carreira dele, o Chris iria ficar muito mal na fita. Então, a gente vai falar hoje sobre inteligência emocional. E a rede social é muito importante a gente ter inteligência emocional. Porque o tempo todo é o seguinte, quando você não faz nada, ninguém tá aí nem para você. Mas quando você começa a fazer algo e você começa a mostrar sucesso, os invejosos surgem. Lembra disso? Ninguém joga pedra na árvore que dá fruto não, meu querido. Ninguém não está nem aí para uma árvore que não produz fruto. Mas a partir do momento que você começa a produzir fruto, as pedradas começam a vir. E aí você tem que entender que isso aqui é sinal que você está começando a dar os primeiros passos rumo ao sucesso. Você tem que falar, oba, estou começando a lograr êxito, ok? E não enxergar as pessoas como seus inimigos. Senão você começa a ser interpretado como uma pessoa de mau caráter, uma pessoa agressiva. E não é esse o nosso objetivo, ok? Então filtrar as emoções é uma arte. E a gente vai estar falando a respeito disso. O 7º passo, melhore seus resultados. Não vale só postar se você não souber os resultados do que está fazendo. Por isso é fundamental medir o desempenho das suas publicações. Conheça os horários de pico na sua página e os posts que tiveram mais sucesso. Ajuste o seu planejamento com base neste resultado. Você postou algo, teve muito like, observa que horas que você postou. E por que deu mais like em relação aos outros. Isso é muito importante. Próximo. 8º passo na arte da venda.
desenvolva ações criativas. Chame o seu público para participar e compartilhar o conteúdo com mais pessoas. O engajamento vale ouro, literalmente, nas redes sociais. Pense em concursos culturais, por exemplo, para atrair mais pessoas. Tá? Então, isso é muito importante, você chamar o seu público para participar daquele conteúdo. Já observaram isso? A pessoa posta e fala, o que você achou? Você meio que puxa um leque, um gatilho mental para a pessoa participar e ela falar a respeito daquilo que você postou. E você vai ter mais pessoas engajando a respeito daquilo. E o segredo aqui é sempre aquele ponto anterior que eu falei. Você saber filtrar. Porque você também está puxando a participação. Mas você também vai puxar participação daquele que te inveja. Então aprenda a ignorar aquele que te inveja e filtrar aquele que quer saber a respeito do seu produto e do seu serviço. Isso é fundamental. O 9º passo, invista em campanhas. Se conseguir alguma verba extra, invista em impulsionar posts estratégicos em campanhas para aumentar o seu público. Gente, isso é muito importante. Uma vez eu investi pouca coisa num post de um evento cultural que eu estava fazendo. Era um show de jazz, o qual eu ia tocar com a minha banda. E eu investi, nosso público-alvo ali, gente, foi além do que eu estava esperado. Muito além do que aquilo que era o meu alvo. Então é muito importante você saber, se você quer um retorno maior, invista. Algumas vezes você paga aí pouca coisa, mas o resultado é muito maior do que aquilo que você espera. A sugestão, no caso da mídia lá, no caso do Instagram, do Facebook, a sugestão deles é porque eles medem ou simplesmente eles indicam qualquer post? Isso, essa pergunta sua é muito boa. Quando eu fui fazer esse evento, eu tive ali um questionário se eu queria um público em relação à faixa etária, em relação até a área. Exemplo, são pessoas de Betim? Então, aí você tem um questionário, um pequeno questionário que você preenche e você dá ali o enter ali e aquela informação vai impulsionar para o tipo de público-alvo que você quer, né? Porque assim, eu tenho assim umas postagens lá no Instagram que fala assim, a sua postagem atingiu 98% que legal. De público. Top. Você quer impulsionar? Isso. É porque quando você impulsiona, você consegue pegar uma área maior de abrangência de eu nunca acreditei, nunca quis investir. Não, é porque olha isso só. É verdade. Porque assim, toda vez que você posta um story, não quer dizer que seu story vai aparecer para todo mundo dessa sala que te segue. Sim. Então, no momento que você impulsiona, seu post começa a vir para frente para que as pessoas comecem a te acompanhar melhor. E você consegue realmente o que a gente chama de avatar, criar um avatar, que é esse perfil que o Elon comentou, ou seja, você põe idade, sexo, perfil, qual é a região que você quer pegar. Então, tudo isso você vai construindo. Então, assim, muita gente que não via o seu post, você começa a ver. Você já percebeu que existe uma inteligência artificial muito grande por trás disso? Eu falo isso porque eu mexo com computação hoje. E como é que faz? Você já percebeu quando você vai lá no Google e fala assim, blusa de frio vermelha? Se você for no seu Instagram, meia hora depois vai estar lá nos patrocinados. Verdade. Blusa de frio vermelha. Engraçado. Tá tudo interagido. Tá tudo interligado. Existe uma inteligência artificial muito legal por trás disso, porque se você está procurando isso, então todas as suas redes sociais, que todo mundo faz o patrocinado, vai aparecer para você. Olha. Eu comecei a procurar coisa de bebê. O que mais aparece na minha rede social hoje é os patrocinados de bebê. De bebê. Porque eu comecei a procurar. Então observem para vocês verem. Existe uma conversa, né, nas redes sociais. Isso. Existe uma interação. Isso, são tudo interligados. É. Então vocês não podem observar isso também, que quando vocês começarem a procurar coisas no Google, qualquer palavra, na rede social de vocês, vai aparecer uns patrocinados, mas de onde surgiu isso? Foi uma pesquisa que você fez em alguma rede social, no Google, porque tudo isso está interligado hoje. E é impossível não estar interligado mais. Principalmente depois da pandemia, todo mundo de casa, muita coisa. Essa dica é fundamental, viu, gente? Então, assim, Quando aparece ajuda ali muito. no Instagram, do nada aparece um nome lá e embaixo está escrito assim, patrocinado.
O patrocinado é porque realmente é isso, a pessoa pagou para aquele post aparecer para quem procurasse aquele produto que ela tem para oferecer. Né? Então, assim, se eu tivesse... Não, mas às vezes aparece, nem sempre é o que eu... Se a gente tem alguém patrocinando a gente. Isso, e existe ali uma divulgação maior, existe né? uma exigência por trás. Eu já então, porque às fiz vezes até palavras, às vezes eles pegam uma palavra-chave. Isso. Você pode procurar, tipo assim, blusa vermelha. Às vezes só pega blusa e começa a aparecer um monte de blusa. Por quê? É uma palavra-chave que eles usam nesse cronograma por trás todo que vai aparecer. É impressionante. Um exemplo disso é na minha rede social, eu mexo muito com eventos com música. Então sempre eu vejo post, sempre aparece para mim post de bateria, desconto, pratos, peles de bateria, as caixas de som, porque eu tô sempre buscando. E aí, engraçado, sempre aparece para mim essa busca. Mas essa né? dúvida que ela colocou, assim, que ela pesquisou, isso aí é o microfone do aparelho. Olha que legal. Porque a pessoa, se ela falar do tema, ou alguém estiver perto falar, existe esse microfone que a maioria das pessoas não sabe que tem que inibi-lo. Isso. Então ele vai fazer com que essa procura. esses anúncios. Que legal, hein? Tem também, ela, por exemplo, ela fala, eu estou recebendo um anúncio de repente que eu não procurei. Sim. Mas ela pode estar encaixada dentro do questionário que o Elon falou quando você vai fazer um anúncio patrocinado, dentro da sua faixa etária, por exemplo, dentro da localidade onde você está morando, inserida. Olha. Então a pessoa, eu quero atingir um público com até 50 anos. Então todo mundo que tem 50 anos, aquela postagem vai aparecer. Para quê? Para abranger um número maior de pessoas para a pessoa tentar vender. Olha que informação interessante, olha. Então é muito importante a gente compreender essas dicas aí. O 10º ponto aqui, o 10º passo para essa arte da venda no universo digital é amplie suas redes. Lembra que eu falei a respeito disso? Eu quero que todos coloquem no nosso grupo de WhatsApp a sua rede e cada um seguindo o outro, porque isso impulsiona. Exemplo, se tem 2.000 pessoas que me seguem, e aí, exemplo, Marcelo colocou lá que ele atua na área imobiliária, Marcelo Braz, essas pessoas falam, mas o que é esse tal de Marcelo Braz? Eles começam a pesquisar. Will, quem é esse Will? Quem é essa Fátima? Quem é essa Gabi? Quem é essa Andréia? E o pessoal começa a seguir, nem que seja por curiosidade, porque o ser humano é curioso. Mesmo que não seja fofoqueiro, ele é curioso. Ok? Se você me permite, você falou a questão de curiosidade. Sim. Essa questão de aguçar a curiosidade das pessoas também dá um resultado assim, impressionante. Eu falo porque eu tenho uma loja, vai fazer 3 anos. E tem pessoas que moram no bairro que até então não sabiam que a minha loja estava lá. Olha. E eu já fiz propaganda, paguei carro de propaganda de som no bairro e tudo mais. E aí, eu tenho uma placa de cavalete que eu coloco na calçada e eu já vi gente passando desviando dessa placa e indo embora e nada. E lá tem escrito promoção de produto e tudo mais. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. As pessoas estão passando aqui e não estão olhando para minha loja, não sabem que a minha loja está aqui. Aí eu mandei fazer, no tamanho da placa, 2 faixas verde, aquele verde fluorescente, né, para colocar de um lado e do outro, e escrevi assim, ó, não olhe. E coloquei uma seta virada para minha loja. Não olhe. Olha. Aí lá dentro da minha loja, eu coloquei uma outra faixa verde, escrita assim, já que olhou, agora aproveita. Tem destaque aqui embaixo da faixa. Sensacional. Impressionante, não tem uma pessoa que não passe. Eu comecei a observar. Tá passando que pelo menos não faz assim, sabe? Ele já parou, mas por que não é pra olhar? Ah, não é pra olhar, né? A pessoa olha, entendi. Gente, e aí começa, assim, as pessoas inteligente são demais. Aguçar a curiosidade. Você quer ver Nós somos curiosos. Olha, sensacional, sensacional. Você posta no Instagram um stories, 300 pessoas visualizam. Aí eu, vamos supor, eu posto a foto minha com a Andréia. Aí 100 curte, só 100 curte. Mas no Stories, 300, 400 visualizaram. Às vezes a mesma pessoa que viu a própria postagem
Não, foi no Stories. É. Mas quer ver, né? Curiosidade. Mas não curte a foto. Exatamente. E não curte a foto, só vê o Stories. É. Entendeu? Isso É acontece. curiosidade. Fica à vontade, fica à vontade. Isso é muito importante. Tem gente que só visualiza e alguns outros curtem. Mas só de visualizar ela já está vendo qual que é o seu business, qual que é o seu universo de atuação aí. Então avalie ampliar suas ações para mais redes sociais, atingindo ainda mais audiência. Uma dica é ver como promover a sua marca no YouTube. Gente, o YouTube ainda é pouco explorado. O YouTube é um universo muito grande, tá? No LinkedIn aqui, em relação ao seu currículo, né? Ao Instagram e Facebook, né? As redes sociais que a gente mais atua aí. E o WhatsApp. Gente, o WhatsApp. Algumas vezes eu negligenciava o WhatsApp. E aí eu postava assim, já que eu postei no Insta e no Face, eu vou postar no meu status. Quando eu ia olhar o status, Andréia, meu status tinha mais visualização do que o Instagram e o Facebook. Eu falei, gente, olha só, pessoas que têm o meu número. Algumas vezes a pessoa ela tá de boa lá, eu quero ver como que tá a vida, né, da Andréia, se ela tá mais feliz do que eu. Ela vai lá, entendeu? E ela olha na curiosidade, porque isso é do ser humano, gente. O ser humano, ele tem essa necessidade, ok? A gente sabe que tem essa mídia aí que supervaloriza aí uma propaganda que ela não é real em relação à vida verdadeira que a pessoa vivencia. Algumas vezes parece que a pessoa está num conto de fadas. Só que nós somos maduros para saber que ninguém vive num conto de fadas, ok? É a vida real. E na vida real todos nós temos as nossas mazelas, nós temos momentos dificílimos, nós temos momentos de luta, nós temos momentos de dor. Mas as pessoas, muitas vezes elas querem saber como está a nossa vida. E não há nada de mal nisso, de você postar ali, não é? Você saindo com o seu cônjuge, você tendo um momento em família, você comemorando a vida. Não há nada de mal nisso aí, ok? E aí, agora ninguém mais tem desculpa para não vender. No sentido de, uma vez que você divulga, a sua venda ela é maior, porque existe essa propaganda. Mesmo sem verba, é só ser um pouquinho mais produtivo no seu dia a dia e separar algumas horas por semana para impulsionar os seus negócios na internet. Mobilize-se, é esse capítulo. Então, mobilidade é no sentido de mover em relação a esse universo digital que ele é uma realidade que estamos inseridos. E uma vez que a gente faz a coisa certa, utilizando a técnica a nosso favor, nós vamos ter muito mais êxito. Okay? Agora, em relação ao WhatsApp, é bom ter aquele WhatsApp comercial. Business ajuda muito. Porque ele cabe mais pessoas. Então, uma vez que você insere mais pessoas no seu negócio, as pessoas vão ver os seus posts. Então, isso é uma dica realmente muito importante. Vamos lá, reflexão. Levítico 26:9. Olha só, gente, como isso aqui é bíblico, é uma realidade espiritual e é realmente um princípio para a prosperidade. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Então, essa questão da gente conseguir lograr êxito, multiplicar e realmente abrir aí o nosso leque de atuação é algo positivo, é algo espiritual, é algo que traz frutos. E para a sua reflexão, umas perguntas para você fazer você mesmo. Tal que você tem feito para sair da sua inércia? Qual atitude de mobilidade você pode tomar para mudar de vida? Você possui rede social? Então isso é importante. Organize seu perfil na internet, aumente seu público-alvo. Promova seu produto ou serviço usando as redes sociais. Então isso aqui é para gerar uma produtividade maior em relação à matéria aí produzida. Agora um tema sobre a liderança.
O verdadeiro líder atende e pratica ações de generosidade, respeito, bondade, humildade, autenticidade, paciência, honestidade e compromisso. Um líder é alguém em que as pessoas querem prestar atenção. É um modelo a ser seguido. Por isso, o cuidado permanente com a imagem é fundamental. Não estou falando somente na aparência da imagem, mas do exemplo transmitido. Uma mãe que fuma, mediante um filho, né, lógico, um pai agressivo, né, no trânsito, um irmão mentiroso, que exemplos estão transmitindo? Então, para nossa reflexão, a mesma regra vale dentro do mundo corporativo. Um líder deve ser o primeiro a conhecer e fazer aquilo que ele espera que os outros conheçam e façam. Então, o exemplo, gente, ainda é a melhor didática, o exemplo, tá? A reputação de um líder, juntamente com o seu conhecimento, é o bem mais precioso que ele possui. Existe um slogan que foi muito usado no Colégio Batista, aqui em Betim, né? O exemplo é a maior didática, tá? O exemplo é através do exemplo que a gente mostra o conhecimento. Tá? Já percebeu isso? Que desde a nossa tenridade a gente tem a gente é impulsionado a seguir o exemplo, né? Siga o exemplo. Então, é através deste exemplo que a gente mostra qual é o caminho a ser seguido. Você vê, apóstolo Paulo, ele dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que responsabilidade. Ele está dizendo, siga o meu exemplo. É uma baita de uma responsabilidade, ok? Mas quando eu dou o exemplo, é didático. Eu estou mostrando qual o caminho a ser trilhado, ok? E isso produz mais efeito. Chefe versus líder. Preciso começar abordando o conceito de chefe e líder. Qual a diferença de chefe e líder? Qual que é a diferença? É isso aqui que a gente vai ver, tá? Então, são atribuídas aos chefes algumas características rígidas, centralizadoras. São exemplos: delegar funções arbitrariamente, cobrar resultados, verificar as falhas dos subordinados, dar ordens e controlar com firmeza as atividades e comportamento dos funcionários. Agora, olha só, já o líder é visto como uma figura democrática, que participa da organização das tarefas junto à equipe. A equipe motiva os colaboradores e é focado na solução dos problemas. Este, em vez de procurar um culpado para punir, está sempre de olho na forma ideal de resolver situações a fim de ensinar o grupo a atuar de forma assertiva. Vamos ver então aqui um quadro comparativo a respeito do chefe e o líder. O chefe impõe, mas o líder, ele orienta. O chefe conhece o que faz, mas o líder ensina o time a fazer. O chefe ganha o mérito, mas o líder divide o mérito. É nós, é o grupo. O chefe procura culpados. O líder propõe soluções para resolver aquele problema. O chefe tem subordinados, mas o líder tem seguidores, ele tem um time. O chefe diz, faz, mas o líder diz, vamos fazer? O chefe fala muito, o líder tem persuasão. Ele utiliza ali a arte para trazer ao seu time aquela realidade. O chefe usa pessoas, mas o líder lapida talentos. O chefe controla o comportamento, mas o líder libera o potencial. Isso é muito forte. O chefe materialista, mas o líder, ele é humanizado. Ele age em relação à realidade do seu grupo. O chefe
Falta competência, mas o líder ele esbanja a competência através das suas ações interhumanas. O chefe, ele chefia com poder, mas o líder lidera com autoridade. Eu te pergunto, você quer ser chefe ou você quer ser líder? Tudo isso vai fluir de acordo com a sua ação. A sua ação, ela gera reação a seu respeito. Inteligência emocional. Eu falei há pouco tempo atrás de um ator norte-americano que ele perdeu muito com a sua ação de agressão em relação àquilo que veio a ele. Uma informação. Algumas vezes vem uma informação de agressão. E aí você tem que ter uma inteligência emocional para você filtrar a sua emoção, para você não ter uma reação pior do que a ação que tiveram com você. Porque tudo na vida é semelhante ao plantio. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. O líder não costuma dizer que tem subordinados, e sim uma equipe ou um time. Ele ouve as pessoas ao seu redor, está sempre disposto a tirar dúvidas, ele procura trazer o melhor de cada um à tona e valorizar a habilidade dos indivíduos, respeitando suas dificuldades. O líder se responsabiliza junto com a sua equipe pelos erros e comemora juntamente com a sua equipe os acertos. Isso é muito forte. Eu tenho visto numa equipe em que a minha esposa atua, numa equipe que ela é de origem, não é, estrangeira, né? E o que acontece? Essa empresa que ela veio da Suíça, ela tem um chefe, né? Um líder que ele atua nessa área. Quando a equipe vence, ele fala, nós vencemos. Quando a equipe ela precisa de vender mais e eles atuam na área de software, ele se coloca no meio. Ele diz, nós precisamos melhorar a nossa equipe, nós precisamos vender mais. Isso é muito bonito, porque ele se insere na vitória ou na derrota, fazendo ali presente, quer seja na vitória, quer seja na necessidade de uma estratégia para adquirir melhor resultado. E isso é bonito porque isso atrai pessoas. É melhor do que ser um Putin da vida, não é? E você se achar que é a quarta pessoa da Trindade e descobrir no final das contas que não existe quarta pessoa, não é mesmo? É só 3. Então vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos lá. 5 dicas para você ser um verdadeiro líder. Primeiro, amplie seus conhecimentos. A gente sabe que o conhecimento liberta. Segundo, seja cada vez melhor naquilo que você faz. Com você mesmo e com a sua equipe. Se coloque no meio. Comemore junto. Chame as pessoas para a realidade. E coloque-se como participante dessa realidade. Não como uma pessoa da divindade, uma pessoa inatingível. Não. O ser humano tem necessidade de interação social. Terceiro, pare de desperdiçar o seu tempo. Muito importante você quantificar o seu tempo. O que fazer durante o dia? Monte a sua agenda. Monte as suas estratégias de acordo com o seu tempo. Otimize o seu tempo. Faça o que ainda você não fez. O que você deve fazer para lograr êxito. O que compete você fazer hoje para você ter um fruto melhor no amanhã. E o quinto e última dica aqui para você ser um verdadeiro líder. Coloque seus planos em ação. Toda ação é melhor do que o plano não vivenciado. O feito é melhor do que o não feito. Tá? Então é preferível você fazer do que você apenas teorizar algo e não realizar aquilo. Então essa metodologia foi baseada nesse meu livro 7 Princípios para Empreender.